Olá, meu nome é Edson Piacentini e hoje a gente vai conversar sobre como você pode entregar os seus relatórios para os seus superiores. Bom, existem duas maneiras. A forma clássica, a forma simplória, em que você vai lá, cria a sua lista, aciona os filtros na parte superior da tabela e aí você entrega para a pessoa que tem que saber como é que os filtros funcionam para poder trabalhar com eles e filtrar, né? Então, eu preparei aqui um arquivo que é para retratar exatamente como é que a coisa acontece na maioria das vezes. Você vai lá, cria a sua tabela, que é uma tabela com mais de 700 linhas, e aí, para que a pessoa consiga filtrar as informações, você clica na tabela e aciona o filtro. Você vem aqui em classificar e filtrar e aciona esse recurso, que mostra agora uma série de botões, um em cada coluna, no topo da sua tabela. Bom, e aí você instrui a pessoa, olha, se você quiser fazer com que apareçam só os dados de Porto Alegre, você clica na coluna da cidade, vem aqui, desabilita e pega só Porto Alegre. Dá um OK e ele vai mostrar só Porto Alegre. Ah, mas eu gostaria de pegar só as pessoas que têm segundo grau completo. Bom, então eu venho aqui, desativo todas as opções, pego o segundo grau completo e dou um OK. E eu só quero pessoas de 1998. Bom, então aí você vem aqui e pega e desabilita todos os anos e pega só 1998 e coloca lá. Bom, imagina a seguinte situação. A pessoa que vai mexer com essa planilha, ela é leiga em Excel. E aí ela não consegue lembrar como é que agora ela faz, por exemplo, para mostrar todos os dados de novo. Outra coisa é que essa jogada de você vir aqui e filtrar, né, demanda uma certa habilidade que a pessoa tem que ter com a ferramenta. Então, agora eu só quero alugada, então eu venho aqui, pego alugada e dou um OK. Mas isso não está muito prático. E sem dizer que, por exemplo, que nem aqui o alugada só tem um para esse caso. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar um outro aqui que tenha mais. Ele pode querer, por exemplo, saber o total de renda mensal dentro desse cenário que ele criou. E aí você chega para ele e diz assim: bom, como ele não vai saber fazer fórmula, eu vou mostrar para ele que se ele selecionar esses valores aqui, ó, na parte inferior da tela, vai aparecer a soma. Mas esse cara não vai lembrar disso. Então, concorda comigo que isso não é uma entrega muito didática, muito pensando no leigo? E que tal, em vez de mostrar assim o seu relatório, por que não mostrar desta forma? Com um aspecto profissional, um aspecto organizado, com uma fórmula acontecendo automaticamente e mais, com uns botões aqui em cima que não são mais aquele filtro onde tudo fica escondido. Vejam a diferença. Eu vou vir aqui agora e vou dizer que só quero 1992. Veja, eu já sei que eu não tenho primeiro grau e superior como grau de instrução para 1992, porque esses botões ficaram desabilitados. Eu só quero ver pós-graduação. Eu já sei que eu não tenho em junho movimentação disso. Olha, eu consigo separar por mês, ó. Eu só quero ver alugadas. E tudo o que eu estou filtrando aqui em cima muda o valor automaticamente aqui. Então o cara vai filtrando e já vai tendo ideia de valores. E aí, para limpar esses filtros, basta ele vir aqui nesse funilzinho, que está com um X vermelho, e clicar. Veja, não fica mais fácil entregar assim? E não é um aspecto mais profissional, mais organizado? Qual desses dois relatórios o seu chefe vai querer receber? Esse aqui ou esse aqui? E como fazer com que o meu relatório fique assim? E aí é isso que a gente vai ver agora. Então, segue acompanhando aqui, porque eu vou fazer passo a passo cada uma das etapas para transformar esse arquivo nesse arquivo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e passe a acompanhar esses vídeos. Você vai ver que tem muita coisa, muita dica, muito macete aqui e está tudo à tua disposição. Mas vamos lá. Como é que eu fiz essas mudanças e como é que eu criei esses botões aqui em cima? É VBA? É programação? Não, não é nada disso. São conceitos um pouco mais modernos de utilização das ferramentas e a gente vai ver passo a passo como é que faz isso. Tá ok? Então me acompanha até o final que você vai conseguir chegar nesse resultado aqui. Eu vou pegar a tabela como se ela estivesse original de novo, né? Então eu vou mudar aqui para uma tabela totalmente crua. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa tabela e transformar ela numa tabela matriz. Mas o que é uma tabela matriz? Bom,
A tabela matriz é uma tabela que permite que eu use alguns recursos que uma tabela comum eu não consigo. Mas eu preciso fazer programação? Também não. É algo muito simples. Veja, eu vou clicar na tabela e aqui em página inicial existe um botão chamado Formatar como tabela. Quando eu clico aqui, ele abre um leque de opções de cores, né? E isso aqui pode ser que você já tenha visto e pode ser até que você já tenha usado, mas talvez você não tenha a menor noção de para que serve esse recurso. E ele é fantástico, a gente vai ver aqui na execução dessa brincadeira algumas coisas que talvez você nunca tenha visto acontecer dentro da tabela. Bom, eu vou escolher uma cor qualquer aqui. Ele vai pedir se eu tenho os cabeçalhos, os rótulos em cima, e eu vou dar um OK, e ele faz uma transformação visual na tabela. É aqui que muita gente para porque se empolga com isso e fala, cara, eu sempre quis saber fazer essa linha de cor sim, cor não aqui. Cara, é esse recurso que faz maravilhoso. E ele para por aqui. Ele não observa algumas coisas que são importantíssimas. E uma delas é a inserção da segmentação de dados. Nas últimas versões, a partir de 2010, se eu não me engano, quando eu aplico essa formatação à tabela, eu posso usar a segmentação de dados. E aí vocês vão ver o que é a segmentação de dados. Um recurso fantástico. São aqueles botões na parte de cima, que muita gente pensa que eu faço usando programação, e não tem nada a ver. Bom, mas vamos lá, vamos seguir na transformação. Ponto muito importante é lembrar que a tabela, para receber esse tipo de formatação, não pode ter mesclas, também não pode ter linhas em brancos ou colunas em branco, e os dados precisam estar formatados de um jeito adequado. Então, o que é a renda mensal, por exemplo, tem que estar com formatação de moeda, né? O que é data tem que estar com formatação de data. O que é texto tem que ser no formato de texto. E por aí vai. Bom, isso é o essencial para que uma tabela funcione bem dentro do Excel, né? Estando assim, é dessa forma que a gente fez. A gente veio aqui, página inicial, formatar como tabela, e ele fez a transformação. Depois, reparem que, se eu estou fora da tabela, o último menuzinho que eu tenho aqui é o ajuda. Mas se eu clicar dentro da tabela, eu tenho o designer da tabela, que é um ponto muito importante aqui, porque tem uma coisa que eu preciso fazer logo de cara, depois que eu formatei a tabela como matriz. Eu preciso dar um nome para ela. Nome da tabela. Eu vou colocar aqui base 3. Porque é a sequência das planilhas aqui de baixo. Então, eu vou dar aqui um nome, base 3. Eu posso pôr qualquer nome, tá? Lembrando que eu não posso ter espaço. Então, se eu for dar um nome composto por duas palavras, eu tenho que separar uma da outra com um underline. Mas isso são dicas que a gente vai vendo aqui ao longo do tempo, né? Bom, dei o nome, dou um Enter, e agora essa tabela passa a chamar base 3. Isso é um ponto muito importante para um recurso que a gente vai usar daqui a pouquinho, ok? Lá em cima, lá no topo, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir algumas linhas em branco. Então, eu seleciono aqui pelo rótulo, né? E insiro, bato o botão direito, inserir algumas linhas em branco. No sentido estético, né, para que a gente tenha uma apresentação mais bonita, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha aqui com um tom de azul um pouco mais escuro. Então, eu vou vir aqui, vou pegar um tom de azul mais escuro. Vou fazer isso também na parte de cima, lá na linha 1, né? Para esteticamente a gente ter um começo e fim da área de análise aqui. Agora, aqui na parte da coluna de renda mensal, eu vou criar uma fórmula que some automaticamente os números que forem aparecendo, ou seja, aqueles números que eu vou filtrando e eu quero que ele some automaticamente. Para isso, eu vou usar uma função chamada subtotal. Então, olha, igual subtotal. Essa função, ela não faz um único cálculo, eu escolho o cálculo que eu quero que ela faça. E ao abrir o parênteses, ela mostra essa tabela com vários códigos. O que eu quero fazer é uma soma. Então, eu vou usar o código 9. Então, ó, depois que eu abrir o parênteses, eu digito 9, coloco um ponto e vírgula, e aí, naturalmente, para quem já está acostumado a fazer fórmula, o que é que você faria agora? Você selecionaria o intervalo. Então, você clicaria aqui nesse número e arrastaria com o mouse até chegar no fim da lista, né? Se a sua lista tem 20 mil linhas, como é que você vai fazer? A partir do momento que eu formatei essa tabela como uma matriz, olha que interessante como eu peço para ele selecionar essa coluna de uma forma super rápida. Primeiro, qual foi o nome que eu dei para a tabela? Foi base 3. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, base 3. Automaticamente,
ele já reconhece isso como o nome da tabela. Veja que aqui embaixo ele mostra na string o desenho de uma tabela e o nome, base 3. Depois que eu digitei, eu abro um colchete. E aí vem outra coisa maravilhosa dentro da tabela matriz. Ele relaciona todos os campos existentes. O que eu quero somar é a renda mensal. Portanto, eu dou 2 cliques aqui, ó, renda mensal. E ele traz isso para cá. Eu fecho o colchete e agora fecho o parênteses. Então, veja, quando você está trabalhando com uma tabela matriz, as referências de coordenada mudam bastante, né? E ficam muito mais intuitivas, porque uma pessoa que chegar aqui, ela vai entender que o que eu estou fazendo é um cálculo de subtotal com base na coluna renda mensal da tabela chamada base 3. Que cálculo é esse? Uma soma. Bom, né? Bom, mas eu vou lá, vou dar um Enter. Então eu já sei que o total dessa coluna é de 8.986.000 e assim vai. Bom, mas esteticamente eu vou dar uma melhorada aqui, isolando esse valor de uma forma mais visual. Ó. Então eu vou bater aqui, vou selecionar essas duas linhas, né? E vou colocar esse azul. E aqui eu vou colocar a palavra total. Como isso aqui está pequenininho, eu posso aumentar um pouco, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, o tamanho 16, negrito, vou colocar uma borda, para que isso fique direito, né? E aí aqui eu vou alinhar a palavra total à direita ou aqui no centro, acho que vai ficar melhor no centro. E então aqui agora eu tenho um aspecto visual mais profissional, mais bonito, né? Bom, mas aí eis que chega a hora do grande recurso. Como eu vou usar um recurso um pouco mais moderno, eu dentro da tabela vou desligar o filtro. Então eu venho aqui em Designer da tabela e digo, não quero os botões de filtrar. Ó, eu tirei os botões de filtrar daqui, certo? Mas se eu tirei os botões de filtrar, como é que eu vou filtrar? Eu vou filtrar usando segmentação de dados. E aí vem o pulo do gato. A segmentação de dados, ela só pode ser usada ou em tabela dinâmica ou em uma tabela matriz. No nosso caso, nós temos uma tabela matriz, portanto, a gente pode fazer uso da segmentação de dados. E como é que trabalha isso? Bom, olha só que interessante. Eu clicando dentro da tabela, eu vou aqui, ó, inserir segmentação de dados. E vou escolher quais são os caracteres ou os campos que eu quero filtrar, que eu quero dar como possibilidade de filtro para o meu gestor, para o meu gerente. Bom, eu quero o grau de instrução e quero o tipo de moradia. Ah, também quero cidade, por exemplo. Bom, eu ativei e vou dar um OK. O que, que acontece? Ele abre 3 caixinhas aqui para mim. Ó. Eu vou até jogar elas aqui para cima, ó, só para elas ficarem mais ou menos organizadas aqui. Ó, né? Como eu agora vou usar essas caixinhas, então eu vou pegar a linha 2 aqui, ó, que é uma linha vazia, e vou ampliar ela, deixando ela um pouco maior, né? E as caixinhas, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar em uma, segurar o Shift apertado e vou bater nas outras duas. E aí eu posso pegar aqui na bolinha e diminuir o tamanho dela, ó. Percebe? E aí a linha 2 agora pode acompanhar aqui o tamanho dessa dimensão aqui das caixas. A linha 3, 4, 5, 6, 7, essas linhas a mais que eu inseri, eu posso selecionar e excluir elas, porque eu não vou usar. E agora, olha só que legal. Eu posso selecionar pós-graduação, ele já mudou, só pós-graduação. Também mudou a soma. Ó. Só dos pais, quem mora com os pais ainda. E só em Belo Horizonte. Veja que conforme eu vou selecionando, ele vai filtrando o valor. Se eu quiser limpar esse filtro agora, como é que eu faço? Cada caixinha dessa tem um botãozinho com funil que está com um X vermelho ativado. É só eu bater aqui, ó. Olha lá. Né? Mas eu poderia melhorar ainda mais isso, e aí aqui eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Eu não tenho a data aqui, data do cadastro, mas essa data, assim, ela contempla vários anos e vários meses, e eu poderia querer filtrar por ano ou por mês, só que se eu puxar uma validação de dados com base na data de cadastro, então observa aqui o que vai acontecer. Eu vou lá em tabela, né, designer da tabela, segmentação de dados, e vou pegar a data. E dentro da data, vou dar um OK, só que olha como é que isso aparece. Aparecem todas as linhas das datas existentes. E isso não ficou prático para mim, porque se eu quisesse
Selecionar por ano, já não conseguiria. Bom, então eu vou deletar essa caixinha que eu criei. Eu seleciono e deleto. Tá, e como é que eu faço para fazer a seleção só do mês tal ou do ano tal? Bom, aqui existe um recurso que a gente normalmente usa quando a gente tem essa situação, que é criar dentro da própria tabela uma coluna que extraia o mês da data de cadastro e outra coluna que extraia o ano. Bom, como é que a gente faz isso? E aí, olha lá, outra vantagem da tabela matriz. Quando eu vir aqui na lateral dessa tabela e escrever mês e ano, ó, elas automaticamente passam a fazer parte da tabela. E aí aqui agora, eu poderia usar as funções mês e ano para extrair essas informações da data. Só que no caso do mês, se eu escrever assim, igual mês, abrir o parênteses, ir lá buscar aquela data, e aqui eu quero chamar a atenção, olha como ele pegou a coordenada, @data de cadastro. Ou seja, ele está olhando para aquela coluna como um todo. É um pouco diferente, né? Eu vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Ele mostra o mês, mas mostra o mês em número. E às vezes um número não é muito agradável, não é muito visual, não fica legal. Mas como é que eu faço para ele mostrar o nome do mês por extenso, assim, tipo abreviado, né? Tipo novembro, 9, outubro, old. Como é que eu poderia fazer isso? Em vez de usar a função mês, eu poderia usar a função texto. Então, vamos lá. Igual, texto, abre parênteses. Direciono, porque quero o texto dessa data, né? Então, clico com o mouse lá ou mando com a setinha para lá, mas enfim, eu quero o texto da coluna da data de cadastro. Ponto e vírgula. E em que formato? Aqui tem um pulo do gato. Entre aspas, eu vou colocar 3 vezes a letra M. M. Quando eu fechar o aspas e fechar o parênteses, ao dar o Enter, ele vai identificar por extenso, de forma abreviada, o mês de cada uma das datas colocadas lá na coluna A. Legal, né? Agora, o ano, eu posso usar a função ano mesmo. Igual ano, abre parênteses, daquela data. Eu estou dando setinha para a esquerda. E aí eu vou para lá, fecho parênteses e dou Enter. Vocês repararam que as fórmulas foram jogadas para baixo automaticamente? Outra característica aí da tabela matriz. Só que essas colunas eu não quero que o meu gerente ou o meu diretor veja. São coisas internas, são coisas minhas que eu estou preparando para disponibilizar para eles. Então, essas duas colunas eu posso ocultar. Olha lá que legal. Ó. Seleciono aqui em cima, bato o botão direito e entro em ocultar. Legal? Tá. Bom, então agora eu tenho a possibilidade de fazer com que dentro aqui de designer da tabela, em segmentação de dados, eu tenha a opção mês e ano. Olha lá que legal. Agora eu vou ativar, ok, e tá lá, ó. O ano, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, e aqui dentro da segmentação, agora olha lá o menu novo, segmentação, eu tenho a possibilidade de dizer, pô, eu quero, sei lá, 2 colunas aqui. E o mês, olha lá que interessante, eu vou colocar ele aqui mais ou menos do lado, e vou fazer ele ficar com 4 colunas. E com isso, eu consigo pegar, por exemplo, e fazer agora com que essa caixinha tenha a mesma altura das outras, né? E aqui, a do ano, a mesma coisa. Ó. Eu venho e ajusto a altura dela para cá. Bom, mas eu queria distribuir isso melhor, né? Então, isso aqui, por exemplo, eu quero deixar aqui. Só que aí agora eu vou ficar alinhando uma por uma. Não, olha lá, ó. Eu vou selecionar uma, vou segurar o Shift apertado e vou batendo assim no título de cada uma das caixinhas, ó. E eu peguei todas. Agora, dentro de segmentação, eu vou em alinhar, e dentro de alinhar eu vou pedir para que ele acerte tudo pela parte superior. Ó, ele já vai alinhar todo mundo. E vou pedir para que ele também distribua cada caixinha na horizontal, levando em consideração a primeira e a última como limites. Então, olha lá, distribuir na horizontal e pronto. Todas as caixas estão na mesma altura, na mesma distância, com o mesmo tamanho. Show de bola, né? Fica fácil de fazer depois que você aprende. E não é tão difícil, né? É só seguir esse passo a passo que eu estou te mostrando que você vai conseguir fazer esse nível de apresentação dos seus relatórios em qualquer um deles, tá? Em qualquer um dos relatórios que você tem criado, você consegue aplicar esse tipo de recurso. Só lembrando
que a versão de Excel que você está usando tem que ser superior ao 2010, que é onde a gente tem esses recursos a partir dessa versão. Agora, olha o nível de entrega disso. Então, por exemplo, se ele chega aqui agora e fala assim, eu quero só ver 1997. Bom, já está lá, tudo de 1997. Mas eu só quero ver quem tem o superior completo. Veja, esse cara, né, essa segmentação de dados, essa ferramenta, ela é muito interessante porque ela nos mostra, assim, meio que previamente, algumas informações. Por exemplo, eu sei que em 1997, com o grau de instrução em superior, o tipo de moradia utilizada era só alugada e financiada. Ninguém morava com os pais e nem em casa própria. Mas como é que você sabe disso? Porque ao selecionar esses dois parâmetros, dos pais e própria, ficaram desabilitados, como se fosse ficar desligado, tá vendo? Agora eu só quero ver alugada. Então eu já sei que dentro de alugada com nível superior em 1997 não tinha ninguém morando em Belo Horizonte nem em São Paulo. E olha os valores como vão mudando, ó. Se eu pegar financiado, ó, mudou o valor. Se eu pegar Belo Horizonte, mudou o valor. Se eu quero só ver o mês de fevereiro, só o mês de junho, só o mês de outubro, veja, cada uma das situações que eu filtro aqui já me mostra a soma parcial dos dados. Se eu não quero mais esses filtros, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e limpar o filtro. Ó. É só bater nesse funilzinho aqui, ó, com um X vermelho, ó, e você vai limpando cada um dos itens. Bom, veja, o que acontece aqui é o seguinte. Eu penso que esse tipo de entrega favorece a pessoa que é leiga na ferramenta. Porque você chega para a pessoa e diz, olha, então é só você clicar aqui nos botõezinhos e você tem a informação que você quer. Você cria o perfil de pesquisa. A partir do momento que você quiser limpar essa pesquisa, você só bate nesse X aqui em cima e pronto, a sua relação fica original. Fica ou não fica melhor? Né? Bora subir a régua? Bora fazer os seus arquivos ficarem com um aspecto um pouco mais profissional? Bom, espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. E até o próximo vídeo. Valeu?